Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos gravar mais um vídeo da nossa série, da nossa intenção de formar e de ajudar para que tenhamos líderes de êxito, líderes de excelência. E eu quero ler com vocês nessa vez Salmo de número 23, que diz assim, como nós já conhecemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu queria aproveitar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade. Sabe quando alguém fala bem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai ver sempre um pouquinho da ideia de que quando as pessoas dizem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece que Deus, na linguagem desse pastor, nada me faltará, é como se Deus enchesse essa pessoa com todas as coisas que deseja, tudo que deseja no seu coração, o Senhor vai dar para ele. Então, aí por isso que a pessoa diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas aí, o original não diz assim, exatamente assim. O original diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, o Senhor, como pastor, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós. E é por isso que a linguagem de hoje, o que nós vamos falar hoje sobre líderes de excelência, é justamente sobre essa parte do cuidado de Deus, de pastor, de guia, de líder. Então nós vamos falar hoje com vocês sobre com consciência de seu papel. Um líder de excelência, ele tem consciência, ele está consciente, ele sabe exatamente qual é o seu papel de líder. Aí nós vamos ver que no campo da liderança cristã, nós poderíamos citar vários termos que ajudam a compreender o papel do líder. Esse líder, ele faz o quê? Qual o papel dele como líder? No seio da igreja, nós destacamos aqui apenas alguns que consideramos mais importante para esse estudo. E nós vamos aqui falar quais são eles. O primeiro é falar de Jesus, que nos deu exemplo de pastor, como nós lemos nesse texto. Então, um líder precisa ser um líder que pastoreia, um líder pastor. Aí você vai entender, eu estou falando aqui com vocês agora, pela misericórdia de Deus, sou chamado de pastor. E o que é um líder pastor? Olha, vamos ver o que é um líder pastor. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir agora. O que é um líder pastor? A quarta palavra, nós falamos no outro vídeo, né, do líder discípulo, do líder ministro e do líder mestre. Hoje nós vamos falar do líder pastor, com esse título, do líder pastor. Essa quarta palavra grega, nós fomos até a terceira, agora a quarta. A quarta palavra grega merece nossa apreciação. É a palavra... Vê se você consegue lembrar dessa palavra a partir de hoje. O que é pastor em grego? É a palavra poimê. Poimê. P-O-I-M-E-E-N.
poimê. Quando você, no grego, poimê significa pastor. Esta palavra é uma junção de duas outras palavras, que é a palavra poi, que é um prefixo, e a palavra men, que quer dizer, ou que é o sufixo. Poi é uma parte e men é a outra. Então, a palavra poi no grego, significa erva, significa grama, significa pasto. E o seu sufixo, que é o men, poimen, então o sufixo men significa ou sugere rebanho. Men quer dizer rebanho no grego, ou ovelha. Então a palavra poimen significa cuidador de ovelha, aquele que alimenta, que dá o pasto, e ele dá o pasto para a ovelha. Então pastor é um cuidador de ovelha. Poimen é o pastor que cuida do rebanho. Então pastor aqui, um líder pastor, um poimen, é alguém que cuida de rebanho. Nunca mais esqueça disso. Poimen é pastor, grego, e significa pastor. E quer dizer que é aquele que cuida de rebanho, que as alimenta, que provê as suas necessidades. É aquele que apacenta, guia e protege o rebanho. Então vem um lobo, ele bate no lobo para não comer a ovelha. E quando a ovelha está com fome, ele leva para o capim, para o pasto verdejante, como diz a palavra. Quando a ovelha está com sede, ele leva a águas tranquilas, ele dá água para essa ovelha. Então, poimen é pastor, que quer dizer cuidador de ovelhas. Para embasar, em João 10, versículo 2, diz assim: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, aquele curral pertence a um líder chamado pastor, aqui direcionado a Jesus. E ele diz assim que o que entra pela porta é o dono das ovelhas. Quem não é dono, porque em outra oportunidade, quem sabe eu falo para vocês sobre os 3 tipos de pastor, mas aquele que não é o dono, ele entra pela janela. Se o lobo vier, ele corre e deixa as ovelhas ser estraçalhada. Então, ser pastor é ser cuidador de ovelha, alimenta, cuida e protege. Na linguagem metafórica da Bíblia, poimen é um líder que apacenta, influencia as suas ovelhas. O pastoreio é um tipo de liderança que demanda total dedicação ao trabalho, de conduzir a igreja do Senhor e como seu rebanho. Conduzir a igreja do Senhor como seu rebanho, como algo que está sobre os seus cuidados. Apacentai as minhas ovelhas. Isso aqui Jesus falou com Pedro: Pedro, apacentai as minhas ovelhas. E depois Paulo exorta ao líder da igreja em Éfeso: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Então ele está dizendo assim: você é o pastor, olhai ou orai por nós e por todo o rebanho, todo aquele que está sobre sua mão, que está sobre os seus cuidados. E em Atos, no capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então isso aqui é um recado para os líderes da igreja daquela ocasião, os pastores, aqueles 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Então isso é um recado para eles, que eles deveriam apacentar, pois aqueles que tenham sido colocados na mão deles como rebanho do Senhor, e eles deveriam apacentar, deveriam cuidar, que é a igreja do Senhor,
que foi ganha, que foi paga pelo próprio preço de sangue de Jesus Cristo. Então, quando você ministra na vida de uma pessoa, quando você está na igreja, que você prega na vida de uma pessoa, precisamos lembrar que aquela pessoa foi salva, aquela pessoa foi ganha pelo sangue de Jesus e que nós temos a função de pastor ou de pastores, porém, nós cuidamos do rebanho de Cristo. Nós somos, na verdade, o irmão mais velho deles. Na verdade, temos a função de pastor? Sim. Mas o pastor sumo e que deu a vida pela própria ovelha foi Jesus. Então nós temos que lembrar que o rebanho não é nosso. O rebanho não é meu. O rebanho não é seu. O rebanho é de Jesus. E nós somos apenas mordomos. Somos cuidador dele, para quando vier o arrebatamento, nós entregarmos esse rebanho na mão de Jesus e irmos morar com ele no céu. Que fique claro essa palavra, queridos. Líder, pastor, recebe essa palavra, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz de Jesus. Vamos para o próximo vídeo, queridos.